Olá, estudantes, tudo bem? Meu nome é Fernando, sou professor de História e hoje, na aula do 5º ano, nós vamos falar sobre os povos mesopotâmicos. Qual que é a nossa intenção ao falar sobre os povos mesopotâmicos? É analisar o papel das culturas e das religiões na composição identitária dos povos antigos, contextualizando com a cultura brasileira na atualidade e enfatizando que a fé não é fator discriminatório e excludente na vida social. Ou seja, quando nós estudamos, as culturas e as religiões dos povos antigos, nós percebemos, quais são as influências dessas religiões, dessas culturas na nossa realidade atual. E que é muito mais producente e positivo a gente trabalhar com a questão do respeito e da inclusão de todas as religiões do que com a discriminação e a exclusão pela fé, pela questão religiosa. Então a gente vive numa sociedade plurirreligiosa e devemos entender e respeitar que existem pensamentos e religiões diferentes e que cada um tem a sua própria percepção, o seu próprio entendimento e a absorção dessa realidade cultural, tem a sua própria espiritualidade, a sua própria fé. Ok? Bom, então, nós vamos primeiramente ver o que é a Mesopotâmia. Quando eu falo Mesopotâmia, eu estou falando de qual região do planeta? Eu estou falando dessa região aqui, tá? Aqui, neste quadradinho apontado aqui, a gente tem, um quadrado menor que está marcando, o que é a Mesopotâmia. E aqui a gente tem, Mar Mediterrâneo, o Mar Vermelho, o Golfo Pérsico. Então, a Mesopotâmia é uma região que está na Ásia, numa região que nós chamamos de Oriente Médio. Aqui a gente tem o continente africano, o Egito. Aqui nós temos a Europa. E aqui começa a Ásia, na Turquia. Então, a Mesopotâmia está aqui. Por que essa região é chamada de Mesopotâmia? A região é chamada de Mesopotâmia porque ela está entre dois rios, o rio Tigre e o rio Eufrates. Então, terra entre dois rios, Mesopotâmia. Meso é meio. Terra entre dois rios, Mesopotâmia, rio Tigre, rio Eufrates. Quais são os países que estão hoje nessa região que nós chamamos de Mesopotâmia? Os países que estão aqui hoje, Iraque e Kuwait. Tá? E no mapa também a gente tem a marcação das cidades mesopotâmicas. Então a gente tem várias marcações de cidades mesopotâmicas aqui, como Uruk, Eridu, Lagash, Nippur, Sippar, Babilônia. Tá? Então essas cidades mesopotâmicas, elas foram criadas pelos povos mesopotâmicos, porque a gente tem mais de um povo mesopotâmico. Nós temos os sumérios, nós temos os assírios, nós temos os caldeus, nós temos os babilônios. Tá? Então, esses povos são chamados povos mesopotâmicos e são responsáveis pela fundação e vivência das cidades dessa região. Então, o povo babilônico fundou a Babilônia, por exemplo. Os sumérios fundaram Uruk, que é considerada uma das primeiras cidades da história da humanidade. Ok? Então, essas cidades, elas vão se desenvolver e junto com elas vão se desenvolver também as religiões mesopotâmicas ou a religião mesopotâmica e também a cultura mesopotâmica, a linguagem, e outros aspectos culturais, tá? Como a literatura. Então, nós vamos ver aqui, no campo da religiosidade, a Mesopotâmia pode ser vista como um grande caldeirão de crenças e divindades. Então, com essa primeira informação, nos diz o quê? Que a religião mesopotâmica era uma religião politeísta. Ela tem várias divindades, vários deuses. Esse conjunto de crenças, esses conjuntos de deuses, formam o chamado panteão mesopotâmico. Tá? Então, a religião mesopotâmica, ela tem toda uma série de literatura, de escritos, de histórias, de mitos, que vão buscar explicar a existência dessa população no planeta Terra. Essas histórias
né, essa literatura religiosa, é que compõe esse chamado grande caldeirão de crenças e divindades e que traz até os dias de hoje para nós, né, informações sobre esses povos. Muitos desses deuses e dessas deusas possuíam forma humana. Então, a representação, né, dos deuses mesopotâmicos e das deusas mesopotâmicas são em forma humana. Tá? E aí, a gente pode trazer até os dias atuais para representações de religiões que nós temos nos dias de hoje, que também utilizam a forma humana para representar suas divindades. A gente tem religiões que não representam, né, as suas divindades com forma humana, representam as suas divindades de outras formas, ou não representam as suas divindades, né, não tem uma imagem específica para aquele deus ou para aquela deusa, e por aí vai. E a gente tem religiões nos dias de hoje que fazem essa representação imagética também com forma humana. Tá? E os deuses mesopotâmicos, as deusas mesopotâmicas, eles também, né, eram representados dessa forma. Os deuses e as deusas mesopotâmicos, né, e mesopotâmicas, eles geralmente tinham suas características vinculadas a elementos da natureza ou corpos celestes. Ou seja, quando elementos da natureza, deus do vento, deus da água, deus ou deusa da fertilidade, da inteligência. Então, está aí vinculado a questões da natureza, a questão porque o ser humano ele pertence à natureza, então, né, quando está ligada à espécie humana, né, como, por exemplo, inteligência, né, vai estar ligado às questões da natureza. Ou corpos celestes, né, deus do sol, deus da lua, ok? Então, você vai ter tanto deuses que, né, eram representados, né, por corpos celestes ou estavam ligados, né, à existência, né, dos corpos celestes, como também você vai ter deuses e deusas ligados a esses elementos da natureza. E aí a gente vai falar sobre alguns deles, né, mais aqui para frente, quando a gente for desenvolvendo a ideia. Bom, então aqui nós temos, né, uma representação incrustada, né, numa pedra da deusa Ishtar, tá? Que simbolizava o poder da natureza e da fertilidade. Isso é interessante também, né, porque nas religiões, essas primeiras religiões que os seres humanos, né, foram desenvolvendo, foram criando, foram, né, se espiritualizando por elas, esses deuses e essas deusas que se ligam, né, a esses elementos, a fertilidade está ligada sempre, né, à figura da mulher. Então, a mulher é, né, a representação dessa fertilidade. E também não só da fertilidade em termos reprodutivos, mas também da fertilidade da terra, da fertilidade dos animais, da fertilidade das plantas. Tá? Então, quando, né, você queria, né, que a sua plantação, né, tivesse, né, uma colheita muito grande, né, quando você queria que o seu rebanho aumentasse, o fiel ali, né, ele vai fazer os seus pedidos, as suas orações, né, as suas rezas para deusa Ishtar, né, no caso dos mesopotâmicos. Tá? E ali a gente tem uma representação dela. Então aí, né, quando a gente pega, né, e compara com outras religiões, nós vamos ver também que essas deusas, elas têm uma reprodução muito parecida, né? Geralmente, né, o ventre um pouco mais volumoso para representar a ideia de fertilidade, porque é ali que está a fertilidade humana, né? A fertilidade humana ela é caracterizada pelo crescimento da criança dentro da barriga, né, da mãe. Bom, o pensamento religioso dos povos mesopotâmicos tinha traço dualista, ou seja, admite a existência de deuses inclinados para o bem e para o mal. Então, isso também é uma característica bem interessante das religiões, né, que algumas delas, principalmente as politeístas, elas mostram, né, as divindades com essa ideia do bem e do mal. Alguns que são bons, somente bons, alguns que são maus, e alguns que têm essa dualidade mesmo dentre deles. Às vezes são bons, às vezes são maus, né, que é uma característica, inclusive, humana. Né? Então, aproximava a relação da divindade com o próprio ser humano, porque nós somos assim. Né? Tem dia que nós somos bons, tem dia que nós somos maus, tem dia que a gente, né, tá mais ou menos. Então, essa,
né, ideia, né, dualista, né, de ser bom e ser mal, de ter essas duas experiências, é muito característica da maioria das religiões. No caso do cristianismo, por exemplo, a gente tem, né, uma figura que é totalmente boa, uma figura que é totalmente má, né? Agora, e algumas outras religiões também vão ter isso. Agora, nos panteões politeístas, não é comum a gente ter, né, um só bom e outro só mal, né? Geralmente existe, né, um pouco de bondade e maldade em todos eles, tá? E todas elas. A prática religiosa para os povos mesopotâmicos, né, era estabelecida nos ambientes públicos e privados, sendo os zigurates os principais centros de adoração da população. Então, os zigurates são os templos religiosos que os povos mesopotâmicos, nas suas cidades, eles construíam para fazer adoração aos deuses. É interessante também a gente saber o quê? Que, como você tem diversas cidades, nem sempre você vai ter a adoração do mesmo Deus, da mesma deusa, ou dos mesmos deuses, das mesmas deusas, naquelas cidades. Então, às vezes, uma cidade você tem um destaque maior para uma determinada deusa ou para um determinado deus, em outra cidade o destaque é para outro deus ou para outra deusa, apesar de que, né, no contexto geral, a população, né, conhece todos eles e no seu ambiente privado, ou seja, dentro de casa, vai cultuar o deus ou a deusa que eles quiserem, né, ou mais de um. Tá? Mas quando você tem esses eventos públicos, né, ou a construção dos zigurates, né, esses templos religiosos, essas marcações arquitetônicas religiosas, geralmente elas têm, né, homenagem a um desses deuses, né, a uma dessas deusas. E aí então aqui a gente tem, né, um zigurate, que é essa, né, construção em forma, né, meio quadrada, né, tem umas partes que são piramidais, e aí você tem as escadas, né, que levam, né, do solo para, né, a parte de cima do zigurate, onde vão acontecer, né, as celebrações religiosas. Tá? Então, subir as escadas e aqui em cima acontece as celebrações religiosas, né, chefiada pelos sacerdotes da religião mesopotâmica. Tá? Bom, além dos deuses e das deusas, os mesopotâmicos também acreditavam na existência de heróis, demônios e gênios, e praticavam adivinhações e magias. Então, né, nessa relação cotidiana com a espiritualidade, a magia, né, as adivinhações para o futuro eram práticas comuns entre, né, os mesopotâmicos, né, entre a população ali. Eles também acreditavam que os deuses habitavam os zigurates, então essas estruturas arquitetônicas, dentro delas, os deuses residiam ali dentro, então por isso que elas eram construídas, para poder habitar os deuses, e as celebrações ocorrem na parte de cima, na parte externa, na parte de cima, tá? Em homenagem a esse deus ou a esses deuses que, né, habitam aquele determinado zigurate, ok? É interessante porque a gente tem alguns zigurates que sobreviveram, né, desde esse período, nós estamos falando de 4.000 a.C., quando os primeiros zigurates começam a ser construídos, e eles vão sobreviver, né, com o tempo, mas a região do Iraque, né, a partir de 1980 para frente, ela é uma área, né, militarmente instável. Né? Vários conflitos bélicos aconteceram ali a partir da década de 80. Nessa região. Então, alguns desses prédios, né, dessas construções, elas acabaram sendo danificadas, né, nessas guerras que o país, né, foi envolvido ou se envolveu até os dias de hoje. E não só, né, os zigurates, mas também, né, vários resquícios arquitetônicos, resquícios de esculturas, de imagens, produzidas, né, pelos mesopotâmicos nessas cidades, né, ali dos primórdios, né, das primeiras cidades que os seres humanos construíram na região, muito ali do que eles produziram em cerâmica, em imagens e até mesmo né, escrito,
também foi se perdendo com essas guerras, né? O Museu Mesopotâmico foi, né, sofreu, né, um ataque, né, e sofreu uma perda, né, da sua não, esqueci o termo agora, gente, espera aí só um minutinho, que é o acervo, né, o acervo do Museu Mesopotâmico, né, em Bagdá, né, foi saqueado, né, num desses bombardeios à cidade e que, né, ficou ali sem proteção, e esse acervo, né, uma parte destruída pelo próprio bombardeio e uma parte também, né, foi saqueada pela própria população, porque esses elementos de acervo museológicos, eles, né, têm um valor inestimável em termos de dinheiro, mas tem gente que põe, né, valor para isso e acaba, né, existindo um mercado paralelo, né, de compra, né, de artefatos históricos, né, que sejam aí de grande valor. Bom, e a religião mesopotâmica, ela é antropomórfica, ou seja, falamos sobre isso aí, né? Formas humanas, forma masculina, forma feminina, então antropo, homem, morfia é a forma de seres humanos. Então tudo que tem antropo na palavra está se referindo a seres humanos, tá? Bom, aí nós temos também, né, que a mitologia mesopotâmica é ampla e complexa, é cheia de histórias, né, para explicar a existência dessas cidades, a existência desse povo e as crenças, então, que as pessoas desenvolvem no seu dia a dia. Na mitologia mesopotâmica, os deuses e as deusas se organizam em uma hierarquia clara, de acordo com a influência de seu poder. Então você tem aqueles deuses que têm mais poder, são mais importantes, e você tem aqueles deuses que têm menos poder e têm, então, menos importância. Então os mais importantes deuses e deusas, né, do panteão mesopotâmico, nós temos An, que é deus do céu, Enlil, que é deus do ar, Enki, que é deus da água, e Niursaq, que é a mãe terra, né, que é muito importante também, essas deusas vinculadas, né, ao processo do próprio planeta, né, da existência do planeta, dos animais, das plantas, da água. Tá? Foram esses deuses que teriam criado o mundo segundo os mesopotâmicos. Ok? Essas histórias né, dos povos mesopotâmicos estão em diversos, né, contos, né, diversos mitos da literatura mesopotâmica. Eles também acreditavam na vida após a morte, ou seja, né, o ser humano morre nesse plano, né, nesse planeta aqui, né, nessa vida, mas ele retorna para continuar vivendo. E essa literatura, então, cheia de histórias que explicam a origem dos deuses e do mundo. Uma dessas histórias é o mito da criação, que relata a origem do mundo graças aos feitos de Marduk, uma das principais divindades cultuada pelos babilônios, né, a cidade da Babilônia. Nós temos também, por exemplo, a epopeia de Gilgamesh, que também é um outro conto. Nessa epopeia de Gilgamesh, por exemplo, né, Gilgamesh é o fundador da cidade de Uruk, que é uma das primeiras cidades mesopotâmicas. Ele era muito mais Deus do que ser humano, mas ele não era totalmente Deus, né, ele tinha uma parte humana. E ele começou a ficar extremamente tirânico, né? Extremamente mal, né? Fazendo várias maldades com a população ali, né, da cidade de Uruk. Então os deuses criaram um ser, né, para poder matá-lo, né, para poder ser o antagonista dele. Só que esse ser que eles criaram acabou, né, ficou amigo do Gilgamesh. E então os deuses eliminaram esse antagonista que eles criaram e vão, né, Gilgamesh vai passar por várias questões ali, né, por várias situações. Então ele vai ao submundo, né, o que os cristãos chamam de inferno, por exemplo, né, ele vai ao submundo, né, acontece um dilúvio na região, que é o mesmo tipo de dilúvio que é descrito, né, na mitologia judaica cristã. Então, né, a gente consegue também estabelecer relações entre uma história e outra história, né, porque lá no conto de Gilgamesh, durante né, todos os processos que ele passa, um deles ali é o do dilúvio, que também tem, né, na Torá judaica e na Bíblia cristã, né, a ideia desse dilúvio que varreu tudo, né, e fez o mundo, né, surgir de novo, vamos dizer assim.
Tá? Então temos também a epopeia de Gilgamesh, além da história do Marduk, por exemplo. Aqui nós temos uma imagem, né, dos resquícios arqueológicos da Babilônia, da cidade da Babilônia, que é uma das principais cidades mesopotâmicas. Tá? E então a mitologia, ela é, né, uma história inventada ou baseada em fatos reais, e aí ela, né, sai da realidade e cria, né, é floreada, né, é crescida e acrescida de elementos que não são necessariamente reais, que buscam explicar os fenômenos naturais ou contar a origem de um povo, mostrando quando viviam seus antepassados e assim por diante. E essas histórias, então, elas ficam extremamente importantes para nós, para a gente poder entender, né, como que esses povos pensavam, como que essas culturas foram se desenvolvendo e como também esses elementos culturais, eles vão influenciar na cultura que nós temos hoje. Né, como que esses pensamentos estão aqui para nós, na atualidade, como que, né, se copia uma história para outra história de um outro povo, num outro contexto, num outro século, ok? E aí, então, a gente termina por aqui. Na semana que vem a gente vai falar mais sobre mitologias. Até mais, muito obrigado.